Olá, meus amados! Que bom estar com você mais uma vez ao canal Viva com Deus Oficial. Sejam bem-vindos para a meditação da Palavra do Senhor. Vamos continuar meditando nas profecias do Apocalipse. Hoje nós vamos comentar sobre o grande conflito cósmico apocalíptico. Está no capítulo 12, versos 7 ao 9. Leamos neste momento. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi tirado para a terra e com ele os seus anjos. Queridos, aqui está falando de uma luta cósmica, de um conflito que houve aonde? No céu. Onde havia paz, perfeição, houve essa luta, e isso é um mistério, jamais vamos entender na sua totalidade. Nós sabemos que houve essa luta, esse conflito no céu. Miguel é o Senhor Jesus Cristo que lutou, batalhou contra o dragão e seus anjos, que é o diabo. Satanás não é um dragão. A Bíblia usa o símbolo de um dragão. Dragão significa mal, terrível, tá? Rebelde. Satanás é um anjo, de acordo com Ezequiel capítulo 28, ali nos fala que Satanás ele era um querubim da guarda, assistente de Deus, maestro dos anjos. Mas queridos, ele não se contentou com essa elevada posição, teve inveja do Senhor Jesus Cristo, enquanto a divindade fazia planos para criar a terra, mais uma nova criação. Lúcifer espalhava rebeldias nas cortes celestiais. Ele queria participar dessas reuniões que era somente para a divindade. E ele então teve inveja do Senhor Jesus Cristo, queria ser igual a Deus. Isaías 14 também fala que ele queria ser igual ao Altíssimo, queria ser adorado como Deus. Então, meus amados, o pecado começou no céu, a grande luta entre o bem e o mal, o grande conflito começou no céu, mas infelizmente foi o que? Transferido para o nosso mundo. De acordo com Gênesis capítulo 2, verso 15 ao 17, lá nos diz que Deus plantou um lindo jardim do Éden. Deus colocou nossos pais para cultivar o paraíso, para guardar o paraíso. E Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este foi o recado que Deus deu para Adão e Eva. O jardim era perfeito, somente alegria, somente paz. Deus visitava o casal todos os dias. Anjos de Deus visitavam o casal todos os dias. Era um lar perfeito, muito, muito feliz. E Deus só deu essa prova. De todos os frutos deveriam comer livremente, apenas de uma árvore. E alguém pode perguntar assim: mas por que Deus deu essa prova, essa pequena prova? Porque Deus é amor, meus amados. Deus estava dando que o livre-arbítrio para nossos pais. Assim como Lúcifer, nas cortes celestiais, ele teve o livre-arbítrio. Ele teve a liberdade de escolha. Deus nunca criou anjo mau. Deus não criou demônio. Deus criou anjos perfeitos, anjos santos. Ele se corrompeu, tornando-se em demônio, tornando-se em coisa ruim. Ele próprio se tornou um anjo rebelde. E Deus baniu do céu porque o pecado não poderia ficar no céu. Se ficasse, todo o céu seria influenciado para o mal. Mas, meus amados, nossos pais foram avisados, aconselhados, orientados. Deus contou para Adão e Eva a história da rebelião. Deus os instruiu, os nossos primeiros pais. E outra coisa ainda, meus queridos, com certeza Satanás tentou outros mundos que Deus criara, mas ele não teve sucesso. Então ele veio o quê? Aqui no nosso mundo para tentar nossos pais. A terra estava recém-formada pelas mãos de Deus, o lindo paraíso. Gênesis capítulo 3, ali fala sobre a queda de nossos pais.
Eu digo a vocês, meus amados, é o capítulo mais triste da Bíblia, porque fala da derrota de nossos primeiros pais. Capítulo 3, ali do 1 ao 6, não vou ler nesse momento, mas se você tiver tempo pode ler. Ali fala sobre Eva que deu ouvidos para o inimigo. Satanás usou a serpente como instrumento. A serpente era um dos animais mais bonitos do paraíso, ela voava de uma árvore para outra, seu corpo colorido como um arco-íris. Satanás usou algo bonito e atraente. Satanás jamais iria dizer: eu sou o anjo mau, vim para te enganar, vim para te iludir. Ele não é tonto. Ele se disfarçou, usou a serpente como médium, falando que Eva não ia morrer coisa nenhuma, que ela ia ficar mais inteligente, que ela seria igual a Deus, falando de vantagens, na verdade, vantagens enganadoras, enganosas. E Eva, infelizmente, deu ouvido para o inimigo, tomou do fruto, comeu, levou só o esposo. Adão reconheceu que eram os frutos proibidos, mas a sua amada já tinha pecado, e ele então, por amor a Eva, desobedece a Deus voluntariamente. Amados, Adão poderia ter ficado firme na sua posição, perguntado para Deus, conversado com Deus, contado, mas em vez de ele buscar a presença de Deus, ele preferiu agradar a sua esposa. E hoje acontece conosco, meus amados. Já está indo aí para 6.000 anos, passando esse grande conflito entre o bem e o mal, essa grande luta cósmica, e você está envolvido, eu estou envolvido nessa luta tremenda. Por esses 6.000 anos, o Pai do Céu tem trabalhado pelos seus filhos, durante a idade patriarcal, durante a época dos profetas. Deus enviava os seus mensageiros com mensagens, com conselhos, com orientações. Deus nunca deixou de instruir seus filhos para que eles se livrassem das tentações do perverso inimigo, para que eles se livrassem das ciladas de Satanás. Alguém perguntou assim certa vez: mas por que Deus não destruiu os anjos maus já no começo? Amados, Deus sabe o que faz. Nós muitas vezes não sabemos o que falamos. Tudo tem sua hora, tem seu momento. Se Deus tivesse destruído Satanás lá no começo, os anjos que não caíram em pecado não teria compreendido, porque Lúcifer dizia que Deus era mau, que Deus era vingativo, que Deus era tirano, e agora Deus destrói todos os anjos. Os anjos que não caíram em pecado teriam acreditado nas mentiras de Lúcifer. Deus, na sua infinita sabedoria, deixou que o pecado continuasse, mostrando a todo o universo que Satanás não presta, que ele é o sujo, que ele é o bicho do universo, mostrando que ele é o verdadeiro culpado. Deus sempre tem trabalhado pela redenção da humanidade. Então, por esses 6.000 anos, Deus tem trabalhado pelos seus filhos, pela salvação dos seus filhos. Deus é infinitamente sábio, Ele nunca erra, meus amados. Devemos crer no seu amor. Deus está no controle da tua vida, da minha vida também. E no nosso dia a dia, os anjos maus continuam trabalhando para nos arruinar, querendo nos enganar como enganou Eva. E milhões são enganados, milhões são iludidos, milhões são usados por Satanás para fazer o mal, para destruir, para arruinar, para enganar, para iludir. Você sabe muito bem, eu também sei, que o mundo está coberto de trevas espirituais. O mal está em todo lugar, violências, crimes, imoralidade, tudo que não presta. O mundo está cheio, porque as forças do mal estão aí atuando. Muitas pessoas não querem acreditar que existem anjos maus. Então quem é o responsável por todos os sofrimentos, pelas mortes, tragédias, tantas coisas ruins? As pessoas estão matando, roubando, por nada estão matando uns aos outros. Estamos envolvidos nessa luta entre o bem e o mal, meus amados. Mas Deus está com você, Deus está comigo para nos dar completa vitória até o nosso último grande dia. O grande dia está chegando, o mal vai ter o seu fim. Teve um início, terá o seu fim, mas no tempo de Deus, na hora de Deus. Mas enquanto esse tempo não chega, o que você deve fazer? E eu também. Tiago 4, verso 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Diga não ao diabo e ele fugirá de vós. Devemos resistir suas tentações. Se Eva tivesse resistido, ela teria vencido. Se Adão tivesse resistido, teria vencido. Eles pecaram voluntariamente.
Deus não pode forçar a obediência de ninguém. Deus deu o livre-arbítrio aos nossos pais, mesmo correndo o risco. Infelizmente o pecado veio e hoje você e eu temos o livre-arbítrio de escolher entre o certo e o errado, entre o santo e o profano. A escolha é tua, é minha, mas com certeza você vai fazer uma sábia escolha, uma sábia decisão, e eu também, com a ajuda do Espírito Santo, com a palavra de Deus que é o nosso mapa. Primeira carta de Pedro 5, verso 8, meus amados, diz assim o apóstolo: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando alguém para destruir, para arruinar. Satanás não dorme, ele trabalha 24 horas, querendo destruir, faz de tudo para enganar as pessoas. Ele é o grande pescador da humanidade, conforme o peixe ele oferece a isca. Satanás oferece os pratos mais lindos para atrair as pessoas, para depois descer a espada e destruir as pessoas. Queridos, quanto mais pessoas a serem salvas, maior será o castigo de Satanás. Por isso ele não quer que você seja salvo. Ele não quer que eu seja salvo, porque ele sofrerá a penalidade. Todos os nossos pecados que são perdoados em Jesus vai cair sobre a cabeça de Satanás, porque ele é o verdadeiro originador. Por isso ele não quer que você seja salvo, e nem eu. Por isso ele faz de tudo para desanimar você, para fazer com que você não ouça a palavra de Deus. Mas vamos em frente, meus amados, porque Deus é por nós. Apocalipse capítulo 12, verso 11 nos diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Através do sangue do Cordeiro de Deus, você é um vencedor e eu também. Queridos, amados amigos, irmãos, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, esmagou a cabeça da serpente que é Satanás. Amém? O Cordeiro já venceu o mal. E se ele venceu, você também vai vencer no dia a dia. Eu vou vencer no dia a dia, unindo a nossa fraqueza ao poder de Jesus. Vivendo em oração, estudando a palavra de Deus, seremos mais e mais do que vencedores, conforme está em Romanos 8,37. Precisamos, meus amados, estar em íntima comunhão com Deus para que Satanás se retire covardemente. Ele não vai tocar em você nem em mim, porque nós estamos com Jesus e a vitória é do Senhor Jesus. Amém? Queridos, Gênesis 3 fala sobre a queda de nossos pais. Gênesis capítulo 1 fala sobre a criação, capítulo 2 sobre o jardim do Éden. É o começo do mundo, do paraíso, e o começo do pecado. Mas o Apocalipse fala sobre o fim do pecado e, consequentemente, a nova terra e o novo céu. O pecado vai ter o seu fim. Satanás e os seus anjos chegará ao momento que serão lançados no lago de fogo e serão destruídos para sempre, eternamente. Amém por isso? Vários versos do Apocalipse confirma. Vamos ler Apocalipse 20, do 7 ao 9, já indo para o final. Capítulo 27 ao 9 nos diz assim: quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e será seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Amados, quando o Senhor Jesus voltar em glória com os anjos, com as trombetas de Deus, nós já estudamos isso, já meditamos, seremos levados para a santa cidade, onde vamos passar 1000 anos com Jesus, os 1000 anos apocalíptico. Estaremos 1000 anos com Cristo, conhecendo o amor de Deus, participando do julgamento dos ímpios, a terra vazia, deserta e escura. No final dos 1000 anos, que a cidade santa vai descer, Deus vai ressuscitar todos os ímpios, todos os rebeldes, e Satanás vai então enganá-los para tomar a cidade. A última batalha entre o bem e o mal será após os 1000 anos do Apocalipse. Satanás vai querer lutar contra Deus, contra os fiéis. Ele não desiste, ele é perseverante. Mas a Bíblia diz que desce fogo dos céus e os consome. O fogo vai purificar a terra dos efeitos do pecado. Fora dos muros da santa cidade, a terra estará como um lago de fogo. Toda a terra será um lago de fogo, um mar de fogo, um oceano de fogo, purificando a terra dos efeitos do pecado. Todos serão destruídos conforme as suas obras, e todos tornarão pó, cinzas, como diz a Bíblia, e os consumiu. Como um monte de palha, coloca fogo, fica só as cinzas.
Satanás terá o seu fim eternamente, amém? Com os seus anjos e todos os que se apegaram ao pecado. O grande conflito entre o bem e o mal finalizará eternamente após os 1000 anos apocalípticos. Então, primeiro Jesus vem, nos leva para as mansões celestiais, onde vamos ficar 1000 anos com ele. Após o milênio, Satanás e seus anjos são destruídos para sempre. Nunca mais o mal vai se levantar. Amados, o grande conflito cósmico que começou no céu, foi transferido para o nosso mundo, já está indo aí para mais de 6.000 anos. Muito em breve, terminará para sempre com a vinda de Jesus e após os 1000 anos que nós passaremos no céu com Cristo, com a nossa família. Deus te abençoe e me abençoe para estarmos preparados para a volta de Jesus. Passarmos os 1000 anos com Ele no céu, depois morarmos na nova terra, um novo céu eternamente, sem anjos maus, sem diabo, sem tentação. O mal nunca mais vai existir. Você terá vida eterna, andando nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Toda a terra será um paraíso eterno. Aqui Deus vai morar conosco, conforme está no Apocalipse, capítulo 21. Amados, qualquer dúvida, leia capítulo 21 do Apocalipse. Eu estarei à disposição também. Qualquer pergunta pode fazer. Eu estarei ao teu dispor. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te dê a salvação em Cristo Jesus. A vitória desse grande conflito, dessa grande luta. Temos tentações, mas temos a vitória em Jesus Cristo. Amém. Vamos orar nesse momento? Pai querido, obrigado porque Jesus está conosco. Nesse grande conflito entre o bem e o mal que estamos envolvidos, o Senhor é a nossa força, é a nossa vitória. Cuida de cada amigo, cada irmão, cada família. Pai querido, dê vitória a cada um deles. Ajuda-nos a te buscar cada dia e nos prepare para o grande dia, a volta de Jesus. Aqueça, Pai, o nosso coração com o teu Santo Espírito. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua participação. Que a paz do Senhor esteja contigo, hoje e sempre. Amém.